Mel Sorocaba apresenta... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Conectadinhos está em festa. Sim, estamos alegres porque a nossa igreja está comemorando aniversário nesse final de semana. Tia, mas a igreja não somos todos nós? Sim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas nós precisamos ir para a igreja para aprender, para ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros e isso faz tanta falta nesses dias, não é mesmo? Mas antes de falarmos mais sobre a igreja, vamos orar? Feche seus olhos, junte suas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós te agradecemos porque nós podemos comemorar juntos, Deus, com a nossa igreja mais um ano de vida, Pai. Muito obrigada por cada irmão, Deus, que faz parte aqui do nosso corpo, Deus. Cuida desse Conectadinhos, Deus, que a gente continue aprendendo mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém! Para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa igreja, hoje nós temos a participação do pastor aqui com a gente. Oi, gente! Sabe quando começou essa igreja em Mel Sorocaba? Você não vai acreditar. Eu tinha 14 anos, minha irmã tinha 11. Minha irmã era a mãe da Yumi e meu irmão tinha 7 anos. Meu irmão mora lá em Marília e começou lá em casa. Vê se pode uma coisa dessa. Era só uma vez por mês. E aí minha mãe chamava as crianças que moravam na rua de casa. Então o pessoal que jogava bola comigo, ou os filhos dos vizinhos, todos vinham lá em casa. E foi assim durante vários anos, até que um dia decidiram começar. Em vez de fazer uma vez por mês, era para fazer cada 15 dias. Semana sim, semana não. E aí depois decidiram fazer toda semana. E aí virou a igreja. A casa da minha mãe, a gente começou usando a sala. Aí depois tinha os adultos e tinha as crianças, né? Então deixava os adultos lá, as crianças iam para a cozinha. E a gente fazia a nossa classe. Mas aí perceberam que a classe era de adolescentes e de crianças, então resolveu separar as crianças também. Então tinha de adolescentes e tinha a classe de crianças. E aí a classe de crianças foi para o quarto da minha mãe. Para o quarto da minha irmã. E aí depois resolveu fazer uma outra classe com crianças menores. E aí foi para outro quarto. Em casa já não dava mais para fazer mais salas de escola dominical. O grupo cresceu um pouco mais, também já não cabia mais na sala, então a gente fazia no fundo de casa. Você sabe que toda semana, eu e meus irmãos, a gente pegava as cadeiras e arrumava como se fosse a igreja. Eu tinha também que subir numa escada e colocar uma lona laranjada, assim, e prender assim até o outro lado, para ser o teto da nossa igreja. Hoje, a gente tem uma igreja bem bonita. Mas antes dessa igreja bonita, ainda tinha uma outra igreja, que era aqui perto, chama CIS, Centro de Integração Social. Ali é um negócio da prefeitura e a gente usou por bastante tempo, quase 10 anos ali. E nesse meio tempo é que o pessoal comprou terreno aqui, fez o projeto, e aí o projeto não cabia, então comprou mais um terreno, e aí conseguiu fazer o projeto como a gente tem hoje. Então tem quadra, tem as classes, tem cozinha boa, e tem um salão de culto bem bonito também. Vocês não gostam da nossa igreja? Então, a gente está celebrando o aniversário da nossa igreja esse domingo. Se por acaso sua mãe ainda não foi pegar, seus pais não foram buscar o bolo e não pegou a flor, sabe que ainda tem flores aqui na igreja? É um presente. A gente ganha de presente, a gente quer dar de presente para cada família. E tem um pedacinho de bolo para cada um. Vamos comemorar juntos? Faltou uma coisa, esqueci de falar. Sabe o logotipo da nossa igreja, o símbolo da nossa igreja? Não sei se já contaram o que representa cada parte. Vocês viram que é um símbolo redondo, né? A maioria dos símbolos japoneses de
de família, de restaurante, de empresa, de banco, são símbolos redondos, assim, de judô, né? Então a gente escolheu um símbolo redondo também para a nossa igreja, porque a gente quer alcançar bastante os japoneses, os filhos os descendentes de japoneses. E você viu que tem uma bolinha vermelha? Como que é a bandeira do Japão? Não é branca com uma bolinha vermelha? Então essa bolinha vermelha lembra a bandeira do Japão. Só que mais do que isso, na bolinha vermelha tem uma cruz, que é a cruz de Cristo. Então o centro da nossa igreja é a cruz de Cristo. É o sacrifício que Jesus fez por nós. E em volta da bolinha tem 10 pessoinhas. Nesse que você está vendo, eles são vermelhos e brancos, mas normalmente é vermelho e azul. Vermelho porque é meio japonês e o branco ou azul são os outros. Então a gente não é só de japonês, né? Porque afinal de contas não é uma igreja racista, né? Pelo contrário, é uma igreja para convidar todo mundo. Mas pensa um pouco, quantos evangélicos japoneses você conhece? Né? A gente precisa convidá-los para conhecerem a Jesus. E a nossa igreja é um bom lugar para eles conhecerem. Vamos compartilhar o Conectadinhos com seus amigos? Tchau, tchau. Você sabia sobre essas coisas da nossa igreja? Muito legal, não é mesmo? Deus tem cuidado muito bem da nossa igreja. Isso é motivo de louvor e gratidão. Vamos juntos louvar? Aperta o play. Estou muito saudade de vocês, vamos louvar? Sou a florzinha de Jesus, sou a florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou a florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou soldadinho de Jesus, sou soldadinho de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. O Senhor fará o impossível, o Senhor fará maravilhas, o Senhor fará milagres aqui. O Senhor fará o impossível, o Senhor fará maravilhas, o Senhor fará milagres aqui. Basta você crer, basta você crer, basta você crer, basta você crer. O Senhor fará o impossível, o Senhor fará maravilhas, o Senhor fará milagres aqui. Basta você crer, basta você crer, basta você crer, basta você crer. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Basta você crer, basta você crer, basta você crer, basta você crer. Aê! Agora sim, gente. Tchau! Tchau! Vamos para o nosso download de hoje. Fazer o download significa guardar a palavra do Senhor, principalmente no nosso coração. Então, vamos para o versículo dessa semana? Nosso versículo de hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 122, verso 1. Ele diz assim: Fiquei alegre quando me disseram:
Vamos à casa de Deus, o Senhor. Vamos ler novamente? Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. Salmos 122, 1. Hora da nossa história! E como estamos falando da nossa igreja, hoje nós vamos conhecer como era a primeira igreja. Vamos falar de homens e mulheres de muita fé. Vamos navegar na palavra? Olá, crianças! Vamos começar mais uma história do Conectadinhos. E a história de hoje chama-se A Primeira Igreja e está escrita lá na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 32 a 37. E essa história não nos traz o exemplo de um só homem ou só uma mulher, mas de vários homens e mulheres cristãos. E quem vai nos contar a história de hoje é José, mais conhecido na Bíblia como Barnabé. E ele que vai nos contar como era a primeira igreja. Vamos ouvi-lo com bastante atenção. Tudo bem, crianças? Então vamos começar a nossa história de hoje, contada por Barnabé. Jesus viveu durante um bom tempo aqui na Terra e durante esse tempo ele nos deu vários ensinamentos de como ser um cristão verdadeiro. Nós sempre o ouvíamos com muita atenção para aprender tudo direitinho. Mas chegou o momento de ele voltar para o céu, juntinho de Deus. Mas ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Enviaria o Espírito Santo Consolador para nos ajudar a pregar a sua palavra. E ele cumpriu a sua promessa. Um dia, quando estávamos reunidos na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e nos encheu de força, sabedoria e coragem para cumprirmos a missão de Deus que nos foi ordenada. Mas deixe-me contar como era difícil aquele tempo. A igreja não era como hoje e nós não podíamos falar de Deus livremente. Por isso, tínhamos medo, porque os romanos e líderes religiosos queriam nos prender e não gostavam que pregássemos a palavra de Deus. Queriam que Jesus fosse esquecido. Mas depois que recebemos o Espírito Santo, tínhamos certeza que Jesus estava conosco. E isso nos enchia de coragem e continuávamos a falar de Jesus, do seu amor e de seus milagres. Como quando Jesus multiplicou os pães e peixes para uma multidão, quando curou um homem que era paralítico de nascença, ou quando ressuscitou a filha de Jairo, quando estava morta e todos achavam que já não tinha jeito. Jesus falou: levanta, e a menina viveu novamente. E a cada dia a palavra era pregada e a igreja crescia. E todos que criam queriam viver juntos e repartiam o que tinham: comida, dinheiro e bens. Eu mesmo vendi meu terreno e dei todo o dinheiro para que fosse doado aos pobres. Vivíamos em comunhão, ajudando uns aos outros. Nos reuníamos para momentos de oração e louvor a Deus. Todos eram gentis e amavam uns aos outros. Você sabia que é assim que Jesus quer que vivamos? Em comunhão, nos ajudando, amando-nos e partilhando o que temos, para que um dia possamos estar junto com Ele no céu, onde não haverá nem choro, nem dor e nem tristeza, e estaremos juntos, pertinho de Deus. Hoje temos uma atividade muito especial e ela se encaixa perfeitamente
com o aniversário da nossa igreja. Vamos conferir? Segue o link! Então, crianças, a nossa atividade de hoje é uma dobradura. Para isso, a gente vai precisar de uma folha sulfite e de canetinhas. Então, primeiro a gente vai pegar a folha sulfite e vai dobrar ela ao meio, assim. Aperta bem para ficar bem marcadinho. Vamos dobrar ao meio novamente. Depois que a gente dobrou ao meio, aperta bem. Aí você abre a folha, assim. E a gente vai pegar essa ponta e levar até o meio, onde tá essa marca aqui. Então, vamos lá. Dobrou, aperta bem de novo. Sempre aperta bem para ficar bem marcado. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Até o meio. E aperta novamente. Agora a gente vai pegar uma dessas pontas e vai abrir assim para formar um triângulo. Você vai abrindo com cuidado. Formou o triângulo, a gente aperta bem desse lado e vai fazer a mesma coisa do outro. Então, olha, a gente abre aqui. Quando a gente puxa, já vai formando um triângulo. Então, você vai puxando, ó, e já forma o triângulo. Aí, aperta bem. Pronto, a gente finalizou a nossa igreja de origami. Agora, a gente vai enfeitar com as canetinhas. Eu vou marcar aqui para fazer, bem, a cruz para simbolizar a minha igreja. E aí, vou fazer também a porta, as janelas. E agora, com o verde, eu vou fazer o telhado. E aí, agora você pode pintá-la. Eu vou fazer a minha bem colorida. E tá pronta. Olha só. Aí vocês podem decorar de vocês como vocês quiserem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conectadinhos. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenha sido um tempo muito gostoso para vocês. Nosso desejo é que possamos nos encontrar logo, mas enquanto isso não acontece, nos encontramos por aqui mesmo. E lembra do recadinho do nosso pastor? Compartilhe o Conectadinhos com todos os seus amiguinhos. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais!